Alô, pastor Edson? Boa noite, Lu, tudo bem? Estou aqui ouvindo Que, vocês e... que alegria recebê-lo aqui na nossa casa. Programa Ok, Novo Tempo, direto de Massachusetts, Estados Unidos. Que prazer, pastor. Fico até emocionada, sabia? é uma alegria a gente poder falar com gente querida, não é? Como você disse, faz alguns anos que a gente se conhece e fica Não, por aí. não vamos nem tecer muitos comentários a respeito disso. E eu quero, nesse momento, pastor Edson, apresentá-lo para o nosso ouvinte. Ok, Queridos, o pastor Edson Luiz Pereira, ele é natural de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Ele já atuou como pastor lá no Espírito Santo, também em Niterói, Rio de Janeiro, em Maringá, Guarapuava, Ponta Grossa e Curitiba, Paraná. E há 7 anos ele pastoreia o Distrito Central de Hortolândia, São Paulo. Ele casou-se com a professora Margarete, com quem teve 2 filhos, Evelyn e Eric. Tem um netinho lindo, Benjamin. Infelizmente, no dia 18/4, próximo passado, sua esposa faleceu vítima da Covid. Seu maior anseio é ver Jesus voltar para o feliz reencontro com a sua esposa. E eu vou novamente ler aquele trecho que fala que em meio às provas que a vida nos traz, muitas vezes somos levados a querer duvidar do amor de Deus para com os seus filhos. Nós oramos e parece que Ele não nos ouve. Ou pior, a resposta que recebemos é contrária ao que nós pedimos. Como, irmãos, conviver com os nãos de Deus e ainda assim manter a nossa confiança nele? Seria possível receber um não do Senhor e ainda assim louvar o seu nome? É sobre isso que o pastor Edson vai falar para nós nesse momento. Porque ninguém melhor do que ele para falar com você, que também está sofrendo ou sofreu perdas por causa da pandemia. Porque ele acaba de sofrer uma imensa perda. Aliás, todos nós sofremos, porque Margarete era uma pessoa muito querida de todos nós. Pastor, que o Espírito Santo nesse momento toque o seu coração, unja os seus lábios e que o Senhor possa ser um instrumento de Deus a falar para o nosso ouvinte nesse momento. Com o Senhor a palavra. quero cumprimentar a todos os ouvintes que estão assistindo ao programa Novo Tempo, aí nos Estados Unidos, pela Web Rádio Inseparável. Também agradecer a Lu e ao MITS a oportunidade que estão me concedendo de poder falar a vocês, brasileiros, e quero dizer que não estou falando apenas para brasileiros nos Estados Unidos, mas estamos falando para alguns brasileiros, para quem eu enviei também o convite, em Rondônia, em Belém, também no Paraná, em algumas cidades, também no estado de São Paulo, no Espírito Santo, incluindo a minha família, que mora em Cachoeiro de Itapemirim, mora em Marataízes, outro em Campos, e a família também da minha esposa, que mora aqui na Grande São Paulo. Falar de esperança, quando a gente passa por alguma perca, é algo assim, meio complicado na cabeça de alguns, e eu tenho conversado com algumas pessoas que, durante alguns anos, melhor dizendo, durante 38 anos, eu estou no 39º ano de pastorado, eu tenho pregado a respeito da esperança para inúmeras pessoas. Tenho pregado sobre a volta de Jesus para inúmeras pessoas. Tenho estado em sepultamentos e feito cultos fúnebres para diversas famílias. E coube ao Senhor que eu pudesse falar para minha família. Já fiz isto quando sepultei o meu pai, já fiz isso quando sepultei o meu sogro, já fiz isso quando sepultei a minha sogra, mas eu fiz para os meus filhos, eu fiz para os meus cunhados, quando, dia 19 deste mês passado, sepultei a minha esposa. E eu pedi forças de Deus para que pudesse pregar, e Deus me concedeu a força
para que pudesse falar. E me permito contar só um pouquinho da experiência, porque naquele domingo, 18 de abril, o meu dia amanheceu às 2h da madrugada. E eu pude escrever um sermão, uma mensagem que posteriormente eu vim pregar esse sermão para a igreja, e digo que não fui eu quem o escreveu. Eu apenas fui o escritor, na verdade, mas foi Deus que foi quem foi me dando as palavras, porque até então, Lu, eu não tinha cabeça para ficar pensando e meditando e em escrever um sermão. Imagina. Eu estava no Hospital Adventista São Paulo, fiquei hospitalizado durante 11 dias, e eu estava lá no 3º andar, no quarto 301, e eu sabia que no 4º andar a minha esposa estava entubada e posteriormente foi feita a traqueostomia, e a situação dela não era fácil. Então eu ficava buscando forças no Senhor para que no mesmo hospital eu pudesse estar glorificando a Deus, apesar de sempre na esperança de que Deus pudesse ouvir as nossas orações, e isso é normal para um ser humano, se dirigir para Deus e solicitar para Ele cura do seu ente querido, e assim por diante, não é? E a nossa oração é a oração da família e de milhares e milhares de irmãos que nos conhecem, foi no sentido de que Deus pudesse nos ouvir, dando a cura para minha esposa. A resposta, dias depois, foi um não. E como conviver com um não quando nós estamos esperando um sim da parte de Deus? Há um texto na palavra do Senhor, no livro de Romanos, capítulo 8, verso 28, que declara que todas as coisas, eu vou frisar esta palavra e frisar esta frase, todas as coisas contribuem ou cooperam, diz outra tradução, para o bem daqueles que amam a Deus. Interessante que o apóstolo Paulo, ao falar de todas as coisas, ele inclui aquilo que pode ser boa, uma boa coisa, ou pode ser, na nossa ótica, uma coisa não agradável, uma coisa que a gente não espera. Aliás, ele próprio passou por inúmeras perseguições, ele passou por inúmeros problemas por causa do amor de Jesus. E em uma dessas ocasiões, registrado no livro de Atos, capítulo 16, encontramos ali o apóstolo Paulo e Silas, quando foram tremendamente chicoteados e foram aprisionados, tiveram seus pés postos num cepo, naquela prisão, o que provocaria, inclusive, cãibras em suas pernas, e eles escolheram cantar numa noite tétrica, eu diria, para os olhos humanos, eles escolheram cantar, se regozijar, louvar o nome do Senhor. Deixa eu falar um pouquinho para os nossos ouvintes. Como é possível isto? Essa é uma pergunta que você precisa responder. Eu vou falar do que aconteceu comigo, e aconteceu com os meus filhos. Naquele dia, Deus inundou meu coração de uma paz tão serena, Amém. Tão completa. Eu tenho dito para as pessoas com as quais eu converso que Jesus cumpriu na minha vida, na vida dos meus filhos, o que ele prometeu em São João, capítulo 14, verso 27, quando ele disse o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Qual é o conceito de paz para o mundo em geral? É a ausência de guerra, é a ausência de problemas. Eu vi aí agora há pouco no programa que estava acontecendo, falando a respeito de uma tragédia que aconteceu aí nos Estados Unidos, em que possivelmente alguns adolescentes pregaram uma outra colega, uma morte muito tétrica, veja, possivelmente, né, ela foi encontrada pregada numa árvore, né, e aí mencionaram também do que aconteceu aqui no Brasil, em que crianças e também 2 professoras foram mortas, aconteceu também em Santa Catarina, e assim por diante. São as tragédias mundiais. Os pais, quando deixaram essas crianças pela manhã naquela creche, jamais imaginavam isso.
Assim como eu também jamais imaginava que, de repente, a Margarete não fosse resistir e viesse a falecer, que foi um choque não só para mim, para minha família, mas para todos nós. E eu volto a dizer o que o apóstolo disse, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados. E eu disse, coisas boas podem acontecer e coisas desagradáveis, contrárias à nossa vontade, podem acontecer. E aí, a gente pode reagir de maneira positiva ou pode reagir de maneira negativa. Pare e pense um pouquinho. Pastor Edson, ao longo de 38 anos, pregou esperança para as pessoas. Pregou que estamos sujeitos a passar, inclusive por perdas humanas. Chegou a minha vez. É fácil? Não, não é fácil. Essa madrugada, eu fui dormir às 2h, pensando na minha esposa. Saudades da minha esposa. Estou numa casa grande, uma casa vazia. Eu sou um ser humano que tem saudades também. E eu sei que a saudade vem, é normal, e ela vem para muitos dos nossos ouvintes que estão neste momento me ouvindo. Hoje, a Dina, que mora aí em Fort Worth, Texas, ela me mandou um vídeo onde o interlocutor, parece ser um pastor, ou alguém que é cristão, ele contava a sua história, e a Dina relatou algo mais. A Covid bateu na casa desse cidadão. A mãe dele perdeu a vida por causa da Covid. Ele foi internado por causa da Covid. O filho foi buscá-lo lá no hospital e pouco mais de uma semana depois, ele estava sepultando o filho dele. E eu via a força com que este homem, ele transmitia a sua mensagem. Eu posso dizer uma coisa para vocês. Esta força, ela não vem porque você tem um poder interior. Ela vem de Deus para a sua vida. Ela vem de Deus para a nossa vida. Ela veio de Deus para a minha vida. Eu tive um domingo, 18/4, com uma paz inexplicável. Eu não tenho resposta humana para a paz que ele colocou no meu coração e que tem estado no meu coração e no coração dos meus filhos até o presente momento, e quero crer que Deus continuará mantendo essa paz na nossa vida. Ela veio, e como diz a Bíblia, ele afofou a nossa cama, ele cumpriu a sua promessa. E no meu caso, especificamente, dos meus filhos, ele nos preparou para recebermos o seu não. Ele nos preparou para recebermos a notícia mais desagradável que eu, esposo, gostaria de ouvir, e meus filhos gostariam de ouvir, que a sua mamãe descansara, que ela não suportara a Covid. Mas Deus preparou o nosso coração, a ponto de as pessoas virem à minha casa, e naquele momento em que estavam aqui, a garagem é grande, cabe aí 4 carros, eu não tenho 4 carros, estou falando do tamanho da garagem, estava cheia de pessoas que vieram, irmãos nossos. Aliás, eu estou numa igreja muito querida, num distrito muito querido, dirijo também a igreja hispana, em Hortolândia, a primeira igreja hispana do nosso campo, a Associação Paulista Sudoeste, e dirijo uma igreja africana, composta na sua maioria de irmãos angolanos. Esse é o meu distrito pastoral, e tenho recebido assim um carinho deles. Eu quero louvar a Deus pelos irmãos tão queridos que ele colocou. Ele me deu o privilégio de poder dirigir durante esses 7 anos, e a igreja estava aqui. Eu me recordo que eu preguei para os meus irmãos, eu cantei para os meus irmãos, porque cada dia eu postava um hino como motivação para o meu dia. E naquele dia, Lu, eu postei um hino que eu já havia ouvido, que um amigo cantara para mim lá de Maringá, o irmão Ari Pereira, a quem eu denomino como se fosse o meu irmão. Ele não é o meu irmão de sangue, mas é um irmão que eu tenho
de coração. E ele então, cantou, e depois eu procurei alguém cantando também na internet, o qual dizia, eu te louvarei, Senhor, eu te louvarei. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Eu sei que esse dia chegará. Enquanto estiver neste mundo, eu vou cantar louvores ao meu Deus. Satanás levou a minha esposa, porque quem causou a morte, quem trouxe a morte para este mundo, não foi o Senhor Jesus, foi Satanás quem trouxe a morte. Ele levou a minha esposa, é verdade, por causa da morte, mas ele não roubou a minha alegria em Cristo Jesus. Amém. Porque eu tenho uma esperança e não roubou a minha esperança. Gosto de pensar no que Paulo fala, também em Romanos 8, só que o verso 24, que é em esperança que nós somos salvos. É mantendo essa esperança. Qual esperança? A bendita esperança sobre a qual está escrito lá no livro de Tito, bendita esperança. Sobre a esperança que Jesus fez e deu para os seus discípulos, quando disse, não fiquem aí preocupados, não fiquem com o coração turbado, eu estou indo, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Gosto de pensar num pensamento da Bíblia Sagrada, que está escrito no livro de Isaías, capítulo 57, verso 1, onde a palavra de Deus declara o seguinte, que o justo é levado antes que venha o mal. Nós sabemos que dias muito, muito difíceis estão por vir sobre este mundo. Eu via o casal aí falando sobre as atrocidades que estão acontecendo, né? E as barbáries que estão acontecendo. Meus queridos ouvintes da Novo Tempo aí nos Estados Unidos e também dos que estão me ouvindo neste momento, em todo o Brasil, para quem nós enviamos o nosso convite, soube que lá em São Mateus, no Espírito Santo, em Nova Venécia, onde eu fui pastor, de onde a Lu, né, veio, né? Onde eu tive o prazer de pastoreá-la e pastorear a sua família. Pessoas que estão ouvindo, eu diria a todos vocês, Jesus está voltando. Amém. Aliás, Cristo, ao mencionar a situação do mundo pré-advento, ele diz que o amor das pessoas se esfriaria de quase todos. Notem, de quase todos. E quando falta amor, vem o ódio, vem a vingança, vem as atrocidades, vem atitudes para denegrir, para falar mal do outro e assim por diante. Vem os homicídios, os assassinatos. Então, Jesus está prevendo que o mundo passaria por momentos extremamente difíceis. Extremamente difíceis. E dentro desse contexto de um mundo vivendo momentos especiais, onde Jesus prevê que haveria perseguição àqueles que professam amá-lo, que professam servi-lo. Então, em meio a isso, o Senhor tem falado para nós, ele falou para mim, particularmente, que o justo é levado antes que venha o mal. Eu quero chamar a sua atenção que me ouve nesse momento. Talvez você que perdeu um ente querido também. Se Deus declarou que o justo é levado antes que venha o mal, sabe o que ele está dizendo para mim, Lu? Que a Margarete, ele olhou para ela e disse, você é uma justa. E eu pergunto, isso não deveria encher o meu coração de paz? Sim. De felicidade em meio a uma tragédia? Você perdeu a sua mãe, Lu, há alguns anos. Sim. Lu, Deus olhou para sua mãe e disse para
para ela, sem falar para ela, ou a respeito dela, digo melhor, e disse: a Cleusina é uma mulher justa, ela está preparada. E ele permitiu o descanso da sua mamãe, sabe por quê? Porque um dia ele enviará o seu anjo à sepultura da Cleusina, como enviará o anjo da Margarete à sepultura da minha esposa, para levantar daquela sepultura, aonde temporariamente a morte venceu, mas levantará sua mamãe, levantará a minha esposa, levantará o pai, o filho, levantará o irmão, a esposa de alguém que está me ouvindo, dessa sepultura. E sabe o que todos os santos cantarão? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Vencida foi a morte. Está escrito na Bíblia, está escrito na palavra de Deus. E isso deve encher o nosso coração de alegria, apesar de. Eu fico imaginando um cristão, às vezes, arrancando seus cabelos. Não precisamos fazer isso. Chorar não é pecado. Aliás, Deus colocou o choro, eu tenho dito, e é como aquela válvula que tem na panela de pressão, e as panelas, hoje, elas não trazem apenas aquele pito que fica lá, né, chiando e saindo ar, mas trazem algo mais, que é uma válvula de escape. Caso haja um problema com aquela válvula principal, aquela outra válvula, ela estoura. Mas, tanto a principal quanto aquela, são válvulas, e a palavra é de escape, para que a panela não exploda. E Deus colocou esse fenômeno no nosso corpo, o choro, para que a gente pudesse, aliviar, ou nos aliviarmos, né? A gente não precisa estourar, ficar com uma situação tão desagradável e tão desgraçada na vida, que a gente explodisse. Então ele colocou o choro. Não há pecado nenhum em chorar, mas o cristão tem uma esperança. Ele deposita o seu ente querido numa cova, sabendo que daqui mais um tempo. Quanto tempo? A Bíblia só diz assim: e por um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá, e não tardará. Então, nós temos essa esperança, e dentro desta esperança, a gente pode se regozijar. E eu volto ao texto de Isaías 57:1. Deus olhou para os nossos entes queridos, inclusive para minha esposa, inclusive para a tua mãe, para irmãos que estão me ouvindo neste momento, que perderam seus entes queridos também, para pessoas diversas que perderam seus entes queridos, e disse o seguinte: olha, o seu familiar, o seu ente querido, para mim é uma pessoa justa, vai descansar, vai dormir, porque Deus declara que a morte para os seus filhos é como um sono, e o próximo momento em que ele ou ela abrirá os seus olhos, olha, gente, que coisa maravilhosa, o próximo momento vai ser para contemplar o rosto do anjo, vai ser para contemplar a glória de Cristo, que estará sobre as nuvens dos céus, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, verso 16 em diante. Ele estará sobre as nuvens dos céus, os anjos estarão espalhados por todas as partes da terra, recolhendo os que entregaram sua vida ao Senhor Jesus, que amaram Jesus, que viveram por Jesus, e tem mais, por aqueles que, inclusive, padeceram por causa de Jesus. Você pode estar chateado, aborrecido. Eu tenho um familiar que está dizendo até um pouco de impropério, mas eu sei que o Espírito de Deus, ele é poderoso, está fazendo a obra no coração dessa pessoa. E, sabe, até isso Deus compreende. A gente fica, às vezes, chateado, aborrecido, mas ele vai trabalhando com o seu Espírito Santo, não é? A gente, às vezes, fica meio chateado com Deus. Ah, Senhor, eu orei tanto, o Senhor não me ouviu. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para outros nãos que Deus também deu ao longo da história. Que dizer do não que Deus deu para as mamães israelitas lá no Egito, quando o faraó mandou matar todas as crianças, todos os bebês? O que dizer do profeta Isaías? Vocês se lembram? Sim. O profeta Isaías
Que homem de Deus! Foi aquele que foi tocado com a brasa viva, né, do altar de Deus. O anjo chegou, tocou nos seus lábios e disse: você está purificado. Ele foi fazer a obra de Deus. Quando Deus o chamou e disse: Isaías, eu estou precisando de alguém para falar, para anunciar ao meu povo as boas novas. Qual foi a resposta dele? Eis-me aqui, Senhor. Gente, ele recebeu o toque divino, ele recebeu um chamado divino, ele aceitou o chamado de Deus e ele foi fazer a obra de Deus. Agora, como entender a morte desse homem sob o governo de Manassés, que, segundo a tradição, mandou cerrá-lo ao meio? Tente se colocar no lugar de Isaías, amarrado talvez a um toco, a um pau, e ali alguém passando um serrote, uma serra, e cortando você ao meio. Pense nisso. Talvez alguns diriam assim: será que valeria a pena servir a Deus? Olha aqui o fim. Olha o fim. Foi isso que a esposa de Jó falou para ele. Está vendo? Você fica servindo a Deus. Olha, está vendo aí, meu filho? Morreram os nossos 10 filhos, perdemos toda a nossa riqueza. Jó abandona esse Deus e morre. Jó olhou e disse o quê? Minha filha, você está falando como uma louca. Agora, queridos, eu quero chamar a atenção de vocês. Quando Jó fala essa frase, às vezes a gente fala mal dessa mulher. Perder um filho não é brincadeira. Perder 10. Minha irmã perdeu um filho, ela teve 8 filhos. Eu postei hoje uma foto no Facebook, ela com a rainha, sentada com seus 7 filhos, mas tem um faltando. E toda vez que a gente fala do João Batista, ela daria para mudar de assunto, ela sente saudades do João Batista até hoje, há mais de 50 anos. E sabe, machuca perder alguém, e até numa morte trágica. O que dizer de Estevão, que foi apedrejado pregando o evangelho? O que dizer de Tiago, que Herodes mandou decapitá-lo? O que dizer dos bebês, por ocasião do nascimento de Jesus, que foram mortos por causa de Herodes, um simples capricho de Herodes, porque ele temia que esse rei dos judeus fosse tomar o seu trono? O que dizer da morte de um dos ícones do Evangelho, aquele que preparou o caminho para que Jesus viesse, chamado João Batista? O pior, Lu, Jesus estava lá. Jesus estava na cidade. E a pergunta que poderia ficar na cabeça de João e dos discípulos que ele ainda tinha é: por que Jesus, entre aspas, não fez nada? Uma escritora norte-americana descreve que para sempre, João Batista ficou livre dos ataques de Satanás. Um outro ponto que ela coloca é que ele se tornou uma referência para os cristãos que vieram pós ele, para que se cumprisse na vida deles o que Jesus falou em Apocalipse 2, verso 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. João Batista foi fiel ao Senhor até a morte. A semelhança de João Batista, que passou por aquela morte trágica, o Império Romano perseguiu os cristãos. E quando Apocalipse 2:10 fala a respeito de ser fiel até a morte e vai receber tais pessoas a coroa da vida eterna, receberão, digo melhor, essa profecia, ela se refere a 10 dias, e um dia em profecia é um ano, ou seja, 10 anos, foi o período em que Diocleciano governou. Ele foi o imperador romano nesse período. Foi um dos períodos mais negros da história do cristianismo em Roma. Foram perseguidos, foram mortos. E Jesus estava dizendo: vocês vão ter aflição por 10 anos. Mas sejam fiéis, porque aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida eterna. Eu tenho um pensamento que eu também tenho compartilhado com os meus amigos, também dessa escritora norte-americana, que diz o seguinte: Deus é sábio demais para errar. Ele é sábio demais para errar. Se Deus é sábio demais para errar, eu volto a Isaías 57:1, eu me regozijo porque ele olhou para minha esposa e disse: ela é uma justa. Edson, a sua esposa é uma justa.
eu vou recolhê-la por um pouco de tempo, ela vai dormir, mas eu vou acordá-la quando Jesus voltará a este mundo outra vez. Irmãos, isso tem trazido, irmãos e amigos, né, da Novo Tempo aí nos Estados Unidos e Brasil, isso tem trazido uma paz ao meu coração. Tem trazido uma paz ao coração da minha filha, Evelyn, tem trazido paz ao coração do meu filho, Eric, tem trazido paz ao coração dos meus irmãos, a quem eu pastoreio, e tem mais. Eu quero voltar ao texto inicial. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Um dia, o irmão Roberto Virtuan, que também mora em Maringá, que é um amigo, aquele amigo irmão, em todo tempo ama um amigo, diz a Bíblia, e na angústia nasce o irmão. Verdade. Esse é outro irmão que, aliás, eu tenho uma família. Começou lá em Nova Venécia e está continuando aqui em Hortolândia, né? Eu tenho uma família espalhada pelo Brasil afora. Ele disse, pastor, às vezes vocês pregam... eu faço parte da família dos irmãos mais velhos. Com essa semana nós descobrimos uma coisa aí, né, Lu? Pois é. Eu diria que, falando agora a palavra do Roberto, ele falou assim, pastor, vocês pregam como se o bem fosse apenas para aquele que passa pela prova. Mas eu vou dizer algo mais. E ele me abriu os olhos para algo que eu não tinha percebido. Deus, quando permite que a prova venha sobre a Luz, sobre o Edson, o pastor Edson, não importa quem, o abençoado não é só aquele que passa pela prova. Então ele disse, pastor, aqueles que estão ao redor também terminam sendo abençoados. Sabe por quê? A maneira pela qual você passa por uma prova torna-se uma bênção na vida das pessoas que estão ao seu redor. Eu tenho ouvido de vários irmãos, pastor, a gente tem visto a sua postura com uma perda tão irreparável que é a da sua esposa. E como você tem se regozijado no Senhor, como você tem louvado o nome do Senhor. Eu fiz um sermão que eu não gostaria de ter feito, Lu, que foi o sermão da cerimônia fúnebre da minha esposa. Eu fiz apelo para os meus familiares. Sábado passado, agora, eu preguei para a minha igreja e fiz um apelo para a minha igreja. E isso Deus está colocando dentro do meu coração, essa vontade de pregar, aliás, pregar mais, para que ele volte logo. Amém. Não é? Então, isso tem sido uma bênção para a vida dos meus irmãos. E quero dizer que, enquanto eu estava curtindo a minha dor, eu estava consolando outra família que perdeu seu pai, seu esposo e seu pai de 2 filhos. Irmão Paulinho, ele descansou em Cristo, também pela Covid. E eu estava consolando o coração do William, especialmente, da sua mamãe, a irmã Elisângela. Posteriormente, tive que consolar o coração de outra família que também perdeu seu pai. E tive que levar a palavra de ânimo. Essa é a vida de um pastor, com meu coração ferido, mas eu tinha que consolar outros, como Jesus fez. Ele sabia que ia padecer, mas ele confortou, ele consolou o coração daqueles que estavam ao seu redor. Quero chamar a sua atenção para que você esteja primeiramente preparado para momentos bons e momentos difíceis. Ele não falou não apenas para mim. Um dia seu filho chegou para o pai e disse, pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas Deus não passou o cálice dele. E Jesus morreu. Jesus deu a sua vida para nos salvar. Se Cristo não ouvir, entre aspas, a sua oração com um sim, com um espere um pouco, e atender com um não, veja neste ato, nessa permissão, uma atitude divina, porque a nossa visão é curta, mas ele tem uma visão celestial. E eu concluo com um pensamento dessa escritora norte-americana que diz assim, Deus não conduz jamais os seus filhos de maneira diferente da que eles escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando como seus colaboradores. Aqui neste mundo, Lu, tudo poderá parecer obscuro, mas um dia Jesus voltará e vai esclarecer todas as coisas. Que Deus abençoe. Pastor, muito obrigada. São 7 horas e 57 minutos.
eu queria que o senhor fizesse uma breve oração e eu ainda quero ler uns recadinhos que nós temos aqui, certo? De gente que o senhor conhece. Então vamos à oração, pastor. 7 horas e 57 minutinhos. Deus querido, obrigado porque o Senhor nos ama. E mesmo em meio à dor, nós podemos sentir o amor de Jesus por nós. Que nós possamos ser confortados pelo poder e pelo amor de Jesus. Que nós possamos ver em cada ação a tua mão a nos guiar. Um dia o Senhor voltará a este mundo. E não só a minha esposa, mas também a mamãe da Lu e de todos os ouvintes vão ouvir a tua voz dizendo para sair das suas sepulturas. E se nós também estivermos descansando, o Senhor nos chamará. Que essa esperança seja maior do que a nossa dor. E um dia, quando Jesus vier, que ergamos os nossos braços dizendo: este é o nosso Deus a quem nós aguardamos. Amém, Senhor. Que a paz do Senhor esteja com todos os ouvintes. Te rogamos por Jesus. Amém. Amém. Pastor, nós temos aqui Wanda Cavamoto, estou assistindo aqui de São Paulo, NASP. Temos também, minha cunhada. Temos também aí Cristiane Ferreira, olá, estou assistindo de Hortolândia, São Paulo. Sou pastor dela aqui em Hortolândia. Almir Gleimer, esse nos acompanha lá de Recife, pastor. Opa. Gilmar Oliveira acompanhando também de Meu São cunhado. Paulo. Cláudio Rocha, tamo junto. Esse é novato aqui pra gente. Temos também Leide Ramalho, estamos assistindo em Pouso Alegre. Esposa de um pastor. Muito obrigado pela companhia de vocês, queridos. Temos também o Wallace Taborda, que fala lá de Ubatuba. Muito obrigado por sua companhia, Wallace. O Wallace está dizendo que perdeu a mamãe dele também há 4 meses. Queridos, temos aqui a Vânia falando que a mensagem foi muito confortante, pastor. Pastor Edson, 7 horas e quase 59 minutos. Nós queremos agradecer imensamente pela mensagem fantástica que o senhor deixou. Tem gente aqui mandando mensagem. Lucimeire Rodrigues da Rocha. Minha cunhada. Deus te abençoe muito, meu cunhado. Você é um homem de Deus. E eu não posso ficar lendo esse recado aqui todo, porque ele está meio grande. Eu tenho que terminar o nosso programa. Tenho que avisar que o programa, por hoje, nós estamos acabando. Mas amanhã tem programa Novo Tempo com o professor Leandro Quadros. Você já conhece o quadro Na Mira da Verdade. E sexta-feira temos aqui conosco Sonete Costa. Ela que é esposa do Williams Costa Júnior. E ela vem trazendo para nós uma reflexão em homenagem às mães. Querido, infelizmente o nosso programa hoje acabou. Eu queria muito continuar com vocês, mas eu não posso, porque daqui a pouquinho eles cortam aqui. Eu só queria dizer para vocês que amanhã estamos juntinhos e que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Até amanhã.